Então, vamos abrir a nossa noite esclarecendo alguns pontos que, sem dúvida alguma, são alarmantes. Mas muitas vezes exagerados, essa é a minha opinião, inclusive, pela mídia. Papinha de bebê contaminada, azeite adulterado, carne com papelão. E a salsicha? Enfim, a Operação Carne Fraca da Polícia Federal está dando o que falar. E muitas informações têm se espalhado pela internet, causando pânico na maioria dos consumidores. Nós vamos saber mais sobre a procedência dos alimentos que chegam aos nossos pratos. E para isso, nós recebemos presta atenção no currículo dela, professora de pós-graduação em Engenharia de Alimentos no Instituto Mauá de Tecnologia, mestre em Tecnologia de Carnes e Derivados. Mas é uma menina? Boa noite, Lília Vitorino. Muito boa noite. Tá boa, querida. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Meu prazer. Agradeço o convite. Obrigado, querida. Está na sua casa, fique à vontade, bota o pé em cima da mesa. Você manda. Obrigada. Ai, em meio a tantas notícias nesses últimos dias, você veio sanar nossas dúvidas. Meu Deus, como chutam o balde. Vamos começar pela carne. Que eu, pessoalmente, vou dizer, eu adoro carne. Nós, brasileiros, adoramos, né? Carne, quer dizer, é um absurdo. Afinal, qual é a real procedência dela? Olha, a carne que nós consumimos hoje, ela vem de frigoríficos que são inspecionados, né? Exatamente. Pelas entidades que nós conhecemos, né? Então, assim, esses produtos, eles recebem um selo de inspeção federal que garante que aquele frigorífico, né, aquele abatedouro, cumpriu as exigências estabelecidas pela lei. Tem aquele carimbo lá, Exato. CIF, né? SIF, Esse né? mesmo. O que significa? SIF, IF eu sei, Inspeção Federal. É selo de inspeção federal. Selo de inspeção. Agora, uma coisa que as pessoas estão falando comigo, será que é necessário a gente colocar um antioxidante, que é o ácido ascórbico, que é a vitamina C, né? Exato. Na carne? São ocasiões diferentes. Então, o que a gente tem que ter ideia é o seguinte: estamos falando de carne fresca ou de carne processada. Então, se a gente mencionar a carne fresca, por exemplo, ela não admite a adição de antioxidantes. Então, a carne fresca, não. Agora, produtos processados, como linguiça, salsicha, mortadela, então, esses sim podem receber esses aditivos. Obviamente, esses aditivos eles são controlados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e tem os limites já pré-definidos. Até porque o ácido ascórbico é vitamina C, né? E o ácido ascórbico, ele dificilmente entra na indústria de produtos carnes porque ele é um produto muito caro, né? O que normalmente nós utilizamos são os ascorbatos ou os eritorbatos de sódio, por exemplo, que são de custo menor, tá? E eles vão promover a ação de antioxidante, mas de produtos carnes, né, no caso. E essa barbaridade do papelão? Não. Porque já se viu uma coisa. E as pessoas acreditam, sinceramente, que estão comendo papelão. Porque a forma como foi colocada, né, quer dizer, é uma situação que o consumidor já está um pouco assustado, né, gera aquela insegurança. E, de fato, papelão não tem cabimento. Pelo amor de Deus, onde já se viu uma coisa dessa? Eu morri de rir quando falaram isso. Não, papelão não. É para rir. Mas por que assustam tanto a população? A quem pode interessar isso, meu Deus do céu? Não, existem adição de outros ingredientes no processamento de produto carne que não necessariamente são carnes, né? São ingredientes carnes, muitas vezes até cortes menos nobres, ingredientes não carnes, como o amido, proteína isolada de soja. Então, existe adição de outros ingredientes não carnes, mas isso não inclui papelão, com certeza. Que outros produtos existem, quer dizer, são adicionados para que chegue na mesa do consumidor isso de uma forma mais apropriada? Quando a gente fala de produto, né, alimentício, ou vou dar como exemplo produto carne processado, né? Então são diversas substâncias que são adicionadas para garantir a qualidade do produto e a segurança do consumidor. Claro.
tá? Dentre eles, a gente pode citar, por exemplo, os conservantes. Então, um dos conservantes que é muito utilizado em produtos cárneos é o nitrito de sódio, tá? Ele, além de conferir aquela cor característica rosadinha, né, do presunto, por exemplo, ele garante ou previne o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos que podem, porventura, produzir toxinas e isso ser prejudicial à saúde do consumidor. Então, essa é uma classe importante dos produtos cárneos, né? Outra classe que a gente pode mencionar aqui são os estabilizantes. A gente tem alguns estabilizantes que são usados, que servem para manter a estrutura do alimento, tá? Então, ou garantir a retenção de água para que esse produto não exude líquido, né, demasiadamente, como é a questão dos tripolifosfatos. Nós temos também os antioxidantes, né, como a gente mencionou aqui, os ascorbatos, eritorbatos, enfim. Mas nós estamos falando, Lilian, de carne fresca ou de carne processada? De carne processada. Tá. Carne fresca, não se admite a adição desses ingredientes ou desses aditivos que eu acabei de mencionar, Sei. tá? Nem carne fresca, no caso, carne fresca não. Como é que a gente pode observar se o produto, de fato, tem qualidade, então? O produto, você está falando produto processado? É, processado. Então, a primeira coisa que nós vamos avaliar é se existe um selo de inspeção, tá? Que garante... Na latinha ou na embalagem? Na latinha na embalagem, que garante a procedência daquele alimento, né? Tá. O que nós devemos olhar também? A questão do prazo de validade. Tá? Muitas vezes na embalagem do produto nós temos apenas a data de fabricação e o período em que ele é válido. Outras Sim. vezes a data de fabricação e a data de validade. Então é importante observar. E a forma como o produto é armazenado, tá? Como o produto é acondicionado. Você tem que ficar numa temperatura entre 15 e 30 graus Celsius, ou você tem que ficar sob refrigeração. E outro detalhe que é importante observar também é o prazo após a aberta a embalagem. Tá? Então, alguns produtos têm lá o seu prazo de validade, por exemplo, de 30 dias, mas após a aberta a embalagem, tem a recomendação, né, de tantos dias sobre refrigeração, 3 ou 4 dias após a embalagem aberta. Então, isso também tem que ser observado. E tem os produtos que não precisam ir para a geladeira, mas quando você abre, tem que ir para a geladeira. Exatamente. Por exemplo, sucos longa-vida, né? Aqueles sucos de caixinha. Ele tem um prazo de validade até que extenso, né? Devido à forma como ele foi fabricado, né? O tratamento térmico que foi utilizado. Então, ele é estável à temperatura ambiente dentro daquele prazo de validade. Então, se o consumidor abriu a embalagem, então ele está permitindo que os contaminantes presentes no ar entrem em contato com esse alimento ou esse suco. E aí ele não vai ocorrer a proliferação, né, dos micro-organismos e, obviamente, vai reduzir esse prazo de validade. Quando a gente estava abrindo aqui, fazendo o introito da sua entrevista, da sua pauta, a gente estava falando aqui, Lili, que não é só carne o alvo, né? Foi papinha de bebê, paçoca para desespero da minha mulher, que adora paçoquinha. Bom, também foi denunciado. O que você acha que deve ser filtrado nessa história toda? Veja, eu acho que o consumidor, ele tem aí uma série de fontes de informação que, para a gente ir atrás, tanto o Ministério da Agricultura, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem uma série de documentos que o consumidor pode ter acesso. Então, tem lá o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade no Ministério da Agricultura, que o consumidor tem acesso para cada produto que é permitido, que é proibido. Na Anvisa tem lá os limites dos aditivos que podem ser adicionados. Então, assim, e aí o consumidor começa a ter informação sobre esses produtos e como eles são processados, tá? Por exemplo, é inconcebível a adição de formol em leite, o HT, por exemplo.
Então, Mas tem gente que diz que tem formol, né? Não tem formol, é inconcebível. Então, assim, no leite, a gente tem alguns estabilizantes, como o citrato de sódio. Na papinha, então, nós temos podemos ter adição de alguns espessantes, amido, Sim. algumas gomas, mas assim, agora, substâncias cancerígenas em paçoca. Então, assim, não são adicionadas substâncias cancerígenas em paçoca. Então, qual que é a procedência dessa informação? O que acontece? Quando o amendoim é estocado, em má condições de armazenamento, ele pode criar bolor, né? Ele pode ser contaminado por um bolor, esse bolor vai desenvolver e vai produzir uma micotoxina, que a gente chama, que é essa toxina proveniente do bolor. Então, também chamada, no caso do amendoim, de aflatoxina, tá? Então, se esse nível dessa toxina está além do estabelecido pela legislação, isso quer dizer o quê? Que o produto foi mal acondicionado. Entendi. Então, tem que ter esse controle, com certeza, mas é diferente você dizer que foi adicionado uma substância cancerígena. Foi ótima essa pauta, eu quero agradecer muito. A Lilian Vitorina, professora de pós-graduação em Engenharia de Alimentos, ela é insuportável, do Instituto Mauá de Tecnologia e mestre em Tecnologia de Carnes e Derivados. Sabe tudo. Imagina. Vou dizer para você, adoro carne. Você quer me deixar contente? Faz um Chateaubriand desta altura, sauce béarnaise, que não sobra para ninguém. Obrigado, Lilian. Imagina, eu que agradeço.